Muita calma nessa hora, deixa eu só iniciar a gravação aqui. Tem gente chegando. Bom, estamos gravando. Galera, olha só. Bom, primeiro, boa noite, né, a todos vocês. A gente vai trabalhar com atletismo. O atletismo é uma disciplina, assim, que é, como toda e qualquer disciplina, se a gente for falar da iniciação, do básico da modalidade, ela é muito simples. No entanto, né, quando a gente vai pensar aí na parte do alto rendimento, da formação de atletas, a gente já começa a ter uma complexidade maior. É claro que quem pretende trabalhar com atleta, quem pretende entrar no atletismo, não dá para parar os estudos simplesmente no que a gente vai ver na faculdade, né? Por exemplo, eu trabalho com a equipe de atletismo aqui de São José. E eu estou estudando até hoje. Semana passada mesmo estava fazendo um curso, né, de treinador da Confederação Brasileira e da Federação Internacional, né, da World Athletics, para reciclagem, para atualização e tudo mais. E daí as pessoas às vezes perguntam, pô, professor, mas há quanto tempo você trabalha com atletismo? Há mais de 20 anos, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, você tem muito tempo de experiência, nem precisa fazer. Precisa, é necessário estar fazendo tudo isso, né? Porque é, nós temos aí, né, que adaptar esse desenvolvimento, entender as mudanças que vão acontecendo de técnica, de treinamento, de adaptação, de uma nova utilização da regra, né? Porque a gente começa às vezes, a entrar numa zona de conforto e acaba não acompanhando. Então, se você não se atualiza, se você não se propõe a fazer esse tipo de atualização, de trabalho, fica muito complicado. É claro que com vocês, qual vai ser o trabalho, né? Quais serão as nossas intenções? Igual foi nas outras modalidades, né? Nas outras disciplinas. Que vocês entendam o processo inteiro da formação, né? Da iniciação. Por quê? Porque de acordo com o que você vai evoluindo com o seu atleta, com o seu aluno, né? Aí você vai aumentando o número de informações, o seu próprio conhecimento, a sua experiência. Tudo bem? Alguém aqui já trabalhou com atletismo, conhece, fez, faz, se interessa, ou só vê atletismo quando tem Olimpíada? Ou nem isso? Só na Olimpíada. Só na Olimpíada. Muito bem. Eu fui atleta da cidade já. Ah, é? Você fazia qual prova? 400 com barreira. Que maravilha, não vou precisar mostrar passagem de barreira, nada, né? Já Salto em tem altura alguém. também. Altura também? Maravilha, muito bom. Treinava lá no João do Pulo. Era filho do Fernando. Ah, é? O Fernando é filho meu, então você é meu neto. Então tá bom. Na verdade, o Fernando foi meu aluno na faculdade, né? Quando ele fez a faculdade de Educação Física, ele foi meu aluno. Hoje eu trabalho na equipe lá, com a Lila, que é irmã do Fernando, com o Felipe. Aí agora tá o Pedro, o Max, tá uma galerinha lá. Faz tempo que você parou? Acho que a última vez que eu competi foi em 2015. Já Ah, tem um tempinho. não, mas ainda não esqueceu, então tá bom Sim, sim. demais. Maravilha. Então, galera, o que acontece é assim, o atletismo, né, eu costumo dizer que é uma modalidade que muitos não gostam, mas que todos fazem, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar nos esportes coletivos, né, todos os esportes coletivos usam os fundamentos do atletismo, né? É claro, de maneira adaptada, mas usam. Então, qual o futebol? Eu tenho que correr, saltar e lançar.
No basquete, eu corro, salto e lanço. No vôlei, a mesma coisa. No handball, a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu não gosto. Isso eu ouço muito na escola, né? A criançada chega, a gente vai falar, hoje a gente vai fazer atletismo. Ah, tio, atletismo sem graça, só ficar correndo. Eu falo, mas espera aí, lá no futebol você não tem que correr? Tem. Eu falei, então, mas no atletismo não faz gol. Mas aí eu falo, se você conseguir melhorar a sua corrida através do atletismo, quando você for jogar futebol, você vai fazer mais gols. Você vai estar na frente de todo mundo, você vai estar melhor. Então, muitos, né, profissionais utilizam do atletismo não como a modalidade principal, o alvo principal que ele tem no desenvolvimento do trabalho dele, mas sim como uma ferramenta de auxílio para o desenvolvimento da modalidade. Então, quando a gente fala de preparação física, se a pessoa que vai aplicar a preparação física, que vai programar esse trabalho todo, se ele tem conhecimento do atletismo, o rendimento atlético dos atletas, é claro, se os atletas comprarem a ideia, né? Se os atletas entrarem nessa intensidade e proporção do trabalho, o rendimento vai ser muito maior, né? E daí a gente começa a esbarrar em algumas coisas. Então, eu vou começar a começar agora, compartilhar aqui. Opa, esse. Estão vendo aí? Metodologia do ensino do atletismo? Já apareceu para vocês ou não? Já apareceu sim, professor. Então, olha só. Quando a gente vai pensar, né, em conhecer uma modalidade, a gente precisa entender um pouquinho do histórico dela, da formação dela e de onde ela surgiu e tudo mais. Quando a gente começa a ver o seguinte, ó, como a gente estava comentando, né? E já eu vou ter que sair desse negócio. Muita calma nessa hora, estou chegando aqui. A tela está com vocês ainda, né? O atletismo aí. A gente tem, na verdade, no atletismo, né? Muitas provas, né? Diversas provas que são feitas e tudo mais. E dentre essas, a gente fala assim que o atletismo ele foi didaticamente dividido, né, ou categorizado em formas, né, de competição para que as pessoas conseguissem entender, compreender e seguir, né, e entender também o atletismo. Então, a gente tem as provas de pista, as provas de campo e as provas combinadas. O que é isso? Né? As provas de pista, né, são todas as provas de corrida que acontecem dentro do estádio, né, dentro do espaço onde a competição acontece. Né? Então, todas as corridas elas são realizadas em pista. As provas de campo são aquelas provas que acontecem no centro, né, que envolvem os lançamentos, o arremesso do peso e os saltos. Então, e além disso, a gente tem as provas combinadas. As provas combinadas são aquelas provas onde um mesmo atleta vai realizar diversas provas, né? Então ele vai fazer as provas de corrida, ele vai ter arremesso, vai ter lançamento, vai ter salto, ele faz tudo. Então a gente fala que assim, os atletas que fazem a prova combinada, que são o decátulo para os homens, né, que são 10 provas que são feitas em 2 dias, e o epitáculo para as mulheres, que são 7 provas que são feitas em 2 dias.
Esses seriam os super atletas, né? São as pessoas que têm uma grande condição física, né? E que têm habilidade e coordenação, né? Adequada para a realização de provas de uma diversidade tão grande, tá? E além dessas provas que são as oficiais, vamos dizer assim, no quadro, né, do atletismo, a gente tem ainda o pedestrianismo, a marcha atlética e ainda a corrida, né, cross country, né, que são em campos acidentados e tudo mais, ou as corridas em montanha. Então, a gente percebe que o atletismo ele tem um, um alcance e uma diversidade muito grande de provas, de locais de realização e também de características diferentes para os atletas. O que faz do atletismo, né, uma modalidade bastante democrática, né, que, vamos dizer assim, que aceita ou proporciona para todas as pessoas, né, essa chance, vamos dizer assim, de participação. É claro que a gente está num país que culturalmente, não vou falar privilegia, mas que tem uma preferência, que é o futebol. Então a gente vai ver a mídia, a transmissão do futebol na mídia, tanto aberta como na mídia fechada, né? No Brasil é muito grande. Você não vê, por exemplo, competições de atletismo passando assim sempre. Algumas são televisionadas, por exemplo, a Diamond League. A Diamond League é uma competição que ela tem 5 ou 6 etapas durante o ano, né? Depende do ano e tudo mais. E cada uma das etapas acontece, né, em um local diferente. E essa é uma competição que ela é muito interessante porque em todas as etapas não tem premiação. Na verdade, em nenhuma etapa tem premiação. O que acontece é que assim, por exemplo, você vai na Olimpíada, teve a final dos 100 metros. Medalha de ouro, prata e bronze, né? Na Diamond League, o cara que ganhou lá a final dos 100 metros, ele não recebe ao final da etapa, né, ao final da prova dele, a medalha de ouro. Ele acumula uma pontuação e essa pontuação é somada em todas as etapas e no final da temporada o, o atleta que marcar maior ponto é condecorado com a medalha de ouro e ganha a premiação em dinheiro que essa competição oferece, né, aos atletas. E é uma quantia bem, como fala, considerável. Então tem muitos atletas, né, que fazem de tudo para estar participando e tal, e ter bons resultados na Diamond League, né? Ela, por exemplo, a Diamond League, normalmente é transmitida no Band Esporte, no Sport TV, né? Mas nem sempre é, todas as provas ou toda a programação, né? Eles escolhem as provas que têm maior, maior público, maior audiência e tudo mais. Mas isso é muito legal, né? Quando a gente tem essa oportunidade, tá? Se a gente for falar um pouquinho, eu acho que eu vou fazer o seguinte, peraí. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou começar pelo outro slide e depois a gente vem nesse aqui que é melhor. Tá, calma nessa hora. Deixa eu compartilhar esse aqui. Estão vendo aí? Um slide laranja agora? Sim. Beleza. Então, olha só. Vamos pensar no seguinte. Quando eu estou, né, pensando no atletismo, como que vocês veem
o atletismo no dia a dia da educação física? Só para lembrar, isso é uma pergunta, tá? Vocês não veem, pelo jeito. Qual a parte que o atletismo faz, né, dentro da educação física? Qual é a importância dele? O que vocês podem tirar, assim, de exemplo, de experiência ou de, não é vantagem, mas de benefício do atletismo para o trabalho que vocês pretendem desenvolver, ou que já desenvolvem dentro da educação física? Vocês conseguem visualizar isso ou não? Professor, eu ainda não consigo visualizar isso. Não? Você já está trabalhando na área, não? Ainda não. Não? Mas você pretende trabalhar com o que quando se formar? Pretendo trabalhar com musculação. Musculação. Beleza, então daí chega um cara lá para você e fala assim, professor, eu vim aqui na academia fazer musculação, porque eu faço corrida de rua, e eu preciso fortalecer, porque quando eu estou correndo, eu estou tendo muita dor na lombar, no joelho. O que você pode fazer para me ajudar? E aí? O que você faria? O que você ia falar para esse cara? Professor, hoje eu falaria para ele fazer algum tipo de fortalecimento, trabalharia com mobilidade, fortalecimento. Agora, o que eu não saberia fazer ainda é trabalhar diretamente para aumentar a performance dele em cima do atletismo. Mas Isso eu não tenho conhecimento. aí é que tá. Que tipo de mobilidade, que tipo de fortalecimento você ia passar para esse cara que faz corrida de rua? Professor, eu acho que seria fortalecimento no joelho, no quadril, trabalho de mobilidade de quadril, tornozelo, enfim. Então, exato, é isso mesmo. Só que aí é que tá. Por que você falou isso? O que você visualizou que você pôde falar para mim assim, ó, vou fortalecer joelho, mobilidade de quadril, tornozelo. O que você imaginou na hora que eu falei para você do caso? Porque como ele é um corredor de rua, né, tem muito impacto nessas de joelho, no tornozelo. Né? Então, o que veio na sua cabeça? Qual é a imagem de um cara correndo na rua, não é isso? Sim, sim. Então, você já está utilizando o atletismo no seu dia a dia. Você não está trabalhando diretamente com o atletismo, no entanto, você visualiza o movimento gestual, né, o movimento técnico, por exemplo, da corrida, para você pensar no que é necessário ser feito para que esse seu aluno tenha um rendimento melhor. Pode ser até que esse trabalho de fortalecimento que você está fazendo, você particularmente não entenda ou não veja o rendimento dele, a melhora no rendimento dele. Até porque você não vai estar acompanhando ele nas corridas. Mas quem o acompanha na corrida, ele, né, correndo, ele vai perceber essa melhora. Ele vai perceber essa evolução a partir disso que ele está fazendo. Entende? Então, o atletismo, ele realmente está muito, muito presente no dia a dia da educação física, como eu falei para vocês, né? Quando a gente fala da, da aplicação da modalidade como forma de preparação física ou da aplicação do meu trabalho na musculação como prevenção de lesão e dores para a própria modalidade, né? Porque hoje em dia, se a gente for pensar em preparação de atletas profissionais ou amadores, a gente sabe que o treinamento resistido, né, o treinamento com peso, a musculação, é uma modalidade que, apesar de não ser
uma modalidade olímpica reconhecida, ela é tão importante quanto a preparação técnica e tática, né, de qualquer modalidade. Então, entender como eu vou utilizar isso, né, esse processo, em benefício do atleta, é de suma importância, tá? Aí, como que a gente utiliza? A gente utiliza o atletismo das mais diversas maneiras possíveis, né? Como eu falei para vocês, eu posso utilizar o atletismo como a modalidade principal do trabalho, eu posso usar ele como uma ferramenta na preparação física, eu posso usar o atletismo como um complemento de trabalho técnico coordenativo, com uma transferência imediata para a parte específica, né, da modalidade em questão. Então, eu tenho várias formas de estar utilizando, né, o atletismo sem, sem ter problema, vamos dizer assim, né, com o campo de trabalho. Ok? E quais os maiores benefícios do atletismo? Quem pode me falar? Eu já falei alguns aqui. Vamos ver quem ficou atento. Não, responde um de cada vez, senão eu não consigo entender, não. Quais são os benefícios que o atletismo me oferece? Tem algumas habilidades motoras que você adquire que você não perde, sabe? Consegue conservar elas por muito, muito tempo. Habilidade? Resistência, força. Capacidades motoras, né? Ó, já falando em habilidade, estão falando em resistência e força. O que mais? Só isso? Explosão muscular. Tá ligado à força. É um preparo físico. A condição física geral, aí também a condição física específica, né? Se eu for treinar especificamente uma determinada modalidade, uma determinada prova. Mas, se a gente for pensar na preparação física, na coordenação motora, na propriocepção, na consciência corporal, na conscientização de amplitude de movimento, né? Eu tenho muita coisa que é trabalhada no atletismo e da forma mais natural possível, né? Por quê? Porque a fundamentação do atletismo ela vem dos movimentos naturais do ser humano. Então, se a gente for pensar, quando que começou o atletismo? Quando ele foi criado? Quem sabe me dizer? Há muito tempo atrás, professor. Muito tempo. Quanto? 10 anos? 15 anos? Não, muito mais. Quanto muito mais? 1000 anos? Pré-história, não sei. Pré-história? Por que você acha que é na pré-história? Porque o povo lá tinha que correr, caçar, pular, nadar. Isso aí já foi daí que foi, não sei, né? Tô deduzindo. Já era os movimentos. É isso mesmo. Lembra que eu falei no começo que o atletismo ele tem os movimentos naturais do ser humano? Se são movimentos naturais, é claro que são os movimentos que a gente faz desde que o homem é homem. Então, desde os primórdios da humanidade, né, o homem ele anda, ele salta, ele arremessa, ele corre, né? E por que isso? Como você falou, porque ele tinha que caçar, ele tinha que ir atrás do alimento, né? Porque por incrível que pareça, galera, eles vão até se espantar com essa informação. Lá na época dos homens das cavernas, não existia shopping, nem supermercado. Então os caras tinham que caçar para comer. Ele não podia ir num restaurante, passar no McDonald's, no drive lá, pegar alguma coisa e ir embora. Não.
ele tinha que caçar, né? E por isso que os homens, né, o ser humano, né, de forma geral, eles eram nômades. O que é ser nômade? Eles não plantavam, eles não produziam a própria alimentação. Eles simplesmente eram coletores e extratores. Então eles paravam num determinado lugar e ali ficavam enquanto tinha comida. Acabava a comida dali, eles se mudavam. Não é como é hoje, né? Que, por exemplo, tem o pessoal que faz a produção rural da alimentação. Eles estão fixados naquele lugar, eles cuidam da terra, eles plantam, eles colhem, eles preparam tudo de novo para plantar outra vez, e isso vira um ciclo, né? E é claro que eles vão comercializar tudo aquilo que eles plantaram e tudo mais, com as pessoas que não têm condição, ou não têm conhecimento, ou não querem fazê-lo. Então, quando a gente fala de pensar, né, esse futuro e tudo mais, a gente sabe que a evolução do atletismo, ela vem ao longo do desenvolvimento da humanidade, né? Então, no começo, lá nos primórdios, ele não era reconhecido como esporte, na verdade nem existia esse negócio de esporte, né? E aí o que que acontece? A gente fazia o que? A gente, né? As pessoas faziam o quê? Elas ficavam, na verdade, rodando de um lado para o outro, né? Fazendo isso. Então, a gente entende, né? Que de acordo com esse desenvolvimento humano, que os homens começaram a se reunir em sociedade, né? E começaram a viver juntos. Eles foram desenvolvendo competições. E a competição, ela é tão presente, né? Ela é tão inerente ao ser humano, que o atletismo, ele era uma das formas de mensurar, de aferir, de medir quem eram os melhores atletas. E olha só que interessante, quando a gente fala de criação dos jogos, da modalidade, do esporte, como acontece o processo criativo, né? Criatividade nada mais é do que solução de problemas. Então, por exemplo, por que que o homem inventou lá na época, na idade da pedra, né, diversas ferramentas que eram feitas de pedras, mas, no entanto, eram cortantes? Por que que vocês acham que isso foi inventado? Porque o homem precisava, de alguma maneira, de abater a presa, de caçar, de ser mais eficiente enquanto ele estava caçando, né? E de repente, se a caça, né, se o animal que ele ia caçar era maior que ele ou mais forte que ele, é claro que ficaria muito mais difícil. Então, se ele conseguisse inventar alguma ferramenta, alguma arma, algum instrumento que pudesse ferir o animal numa distância mais segura para ele, é claro que ele foi pensando e desenvolvendo isso com o passar do tempo, né? E isso é muito importante a gente entender. Aí a gente pode falar assim, professor, mas está falando que surgiu desde lá do início com o homem, mas que garantia você me dá disso? Nenhuma. O que eu estou falando é o que eu já li, por exemplo, em livros, em artigos, em uma série de coisas, mas eu não posso dar garantia porque não estava lá. Mas existem relatos, documentos, né, que datam de mais de 5.000 anos, no Egito, na Grécia e na China, com registros, né, com imagens, com textos, né,
a maneira como eles faziam esses registros, mostrando, né, que eles competiam. E a primeira competição que se tem registro, que se tem um marco histórico, vamos dizer assim, foi a Corebeus, né? A Corebeus não, a Estádio. O atleta Corebeus, que era da cidade de Elis, em 776 antes de Cristo, então já tinha competição e tudo mais, ele ganhou a Estádio. Estádio é uma corrida de aproximadamente 200 metros, né? E como esse cara foi o primeiro que correu, que ganhou, que registrou, ele é considerado o primeiro campeão olímpico conhecido da história. Porque como ele ganhou a competição, né, a ideia mais remota da Olimpíada vem, data aí, né, da Grécia, das competições que aconteceram na Grécia. Aí, a gente fala o seguinte, que o atletismo ele é tão importante, mas tão importante, né, que ele é considerado a modalidade base ou a modalidade mãe. Por quê? Eu já falei hoje na aula. Vamos ver quem lembra. Exatamente. Porque nele tem os movimentos naturais que a gente faz no dia a dia. E todo esporte, querendo ou não, é igual você falou, tem salto, corrida, arremesso. Tudo isso tem no Exatamente. atletismo. É isso. Quem que respondeu? Gustavo, Gustavo o quê? Pascoal Lucas, Gustavo sexto semestre. Pascoal Lucas. Tá bom, Gustavo, um ponto positivo para você. Tá marcado aqui. Para eu aumentar a sua nota nas provas, na média. Então, é exatamente isso, né? A ideia do atletismo, dele ser considerado uma modalidade tão importante, é essa utilização, né, dos movimentos naturais e de uma forma que é muito benéfica, tem uma identificação, vamos dizer assim, muito fácil para se encontrar isso, para se desenvolver isso, tá? Então, o atletismo é a única modalidade que está presente, né, em todas as Olimpíadas desde o início, tá? E nunca saiu, né, do quadro do como fala? Nunca saiu do quadro de modalidades, né? E aqui fala o seguinte, que a gente tem a criação da IAAF, né, que é a Associação Internacional das Federações de Atletismo. Na verdade, hoje, né, a gente sempre fala o seguinte, que a ideia de entender a Federação Internacional é pela, como eu vou dizer, ela mudou o nome, não é mais IAAF, hoje ela chama WA, que é a World Athletics, né? E a World Athletics, ela sempre mostra para a gente, né, a abrangência do atletismo, né, e a possibilidade de alcançar o maior número de pessoas possível. Então, quando a gente pensa dentro do atletismo, o que a gente começa a observar, o que a gente começa a ver? Que a possibilidade do crescimento da massificação da modalidade é muito grande. Só que precisa de uma atenção muito especial. Por quê? Porque a complexidade das provas também é grande. Quando a gente fala de correr,
enquanto movimento natural, é fácil. Qualquer criança corre, qualquer pessoa consegue correr, pular, saltar, lançar, né, marchar. No entanto, se a gente vai pensar em competição, em nível competitivo, em modelo de trabalho, em modelo, em gesto técnico, coisa assim, fica mais, vamos dizer assim, complicado, né? Para a gente conseguir acessar tudo isso, fazer tudo isso. Então, a gente precisa desse apoio. Então, quando um atleta ele começa a se desenvolver muito e entra numa competição oficial e começa a bater recorde, né? Os recordes eles têm que ser homologados pela WA, pela Federação Internacional. Então, toda vez que vocês verem aqui, ó, IAAF, leiam, né, vejam WA, World Athletics. Professor, mas por que aí não está o WA, né, está IAF? Porque a ideia do trabalho, da regulamentação, da padronização do atletismo, da, da colocação, da implementação das regras, da homologação de recordes, começou na IAF, né? WA mudou há pouco tempo atrás, cerca de 5 anos. Então, a gente não pode tirar o mérito, né? E o valor, a importância que tem a IAF, né? Embora eu possa falar para vocês assim com toda certeza que a estrutura, inclusive as pessoas, né, que estavam lá no comando da IAF, continuam, né, ativas com a mudança para a WA. Então, mudou só o nome, realmente só o nome, tá? Aí, a gente caminha um pouquinho mais e começa a ver essa parte cultural, essa parte histórica. Como a gente já comentou, né, o atletismo está desde a primeira Olimpíada e é o único esporte que nunca deixou de estar, né? Nunca saiu do quadro olímpico e voltou. Ele sempre esteve presente. E até no meio olímpico, diz o seguinte, ó, existe uma frase que é assim: os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. E por que essa importância tão grande para o atletismo? O que vocês acham? Não estou ouvindo. Ninguém acha nada? Vamos ver. Por ele ser o mais antigo? Por ele ser o mais antigo, por ser o primeiro que compôs os jogos. Lembra que a gente falou do Corebeus aqui, ó? A primeira competição, o Corebeus, né, da cidade de Elis, ganhou a estádio, uma corrida de aproximadamente 200 metros. E foi o primeiro campeão olímpico conhecido da história. Então, na verdade, as competições, as primeiras competições olímpicas, né, elas são do atletismo. Os atletas faziam corrida, salto e arremesso e lançamento. Depois que foram sendo instituídos ou inclusas, né, outras modalidades, foram surgindo outras modalidades e elas acabaram sendo incluídas no programa olímpico, tá? Então, a gente tem, né, essa ideia, né? E dentro da era moderna, né, a gente entra no seguinte detalhe. Em 1896, né, o Barão de Coubertin, ele reativa os festivais esportivos, ele traz de volta, né, os Jogos Olímpicos, que estavam parados, né, não existiam mais, eram proibidos de ser realizados. E o Barão de Coubertin, ele conseguiu trazer, né, isso de volta. E daí entra uma outra coisa que eu vou até parar de compartilhar, porque isso
é muito importante, né? Para mim, peraí. Terminar a apresentação. O que acontece, galera, é assim, tá? Quando a gente está falando de Olimpíada, eu, por exemplo, né, dou um grande valor para a Olimpíada, vejo a importância da Olimpíada, e hoje muitas pessoas, né, não entendem o valor, não só histórico, cultural, mas profissional da Olimpíada para nós, que somos profissionais de educação física, né? Vocês sabem qual é esse valor todo da Olimpíada para gente? Para nós profissionais? Vocês têm ideia disso ou não? Não, Bruno. Não tem? Valor. Talvez pelo esporte, professor, porque a gente trabalha com esporte. Ou porque a gente trabalha com esporte. E Eu é acho o maior que evento esportivo do mundo, né? Tem gente que fala que a Copa do Mundo é um evento esportivo maior que a Olimpíada. Ele pode ter mais alcance que a Olimpíada, né? Porque o futebol é o esporte mais praticado no mundo. Mas a Copa do Mundo de futebol, ela tem presente nela apenas uma modalidade. A Olimpíada, né, tem cerca de 50 modalidades diferentes. Então você tem uma abrangência muito maior, um alcance muito maior em relação ao movimento, tá? O que é legal? O esporte é uma expressão cultural muito importante para todos os povos. Tanto é que eu acho que existem esportes e modalidades que a gente ainda não conhece, porque ela não se tornou olímpica, ela não é oficial, mas ela é considerada modalidade esportiva pelo Comitê Olímpico Local ou pelo Comitê Olímpico Internacional, só que ela não tem uma abrangência tão grande que a permita se tornar olímpica. Por quê? Porque existe, né, uma série de fatores, né, que são fatores não, exigências do Comitê Olímpico Internacional para que o esporte seja reconhecido como modalidade esportiva e depois disso que ele seja reconhecido como modalidade olímpica. Então tem que ter uma série de exigências, tem que cumprir uma série de exigências do Comitê Olímpico Internacional. E nós que trabalhamos com isso, né, temos como ápice da nossa carreira essa participação. De repente, na formação de um atleta, numa comissão técnica, ou mesmo só assistindo, né? Procurando buscar informações e experiências através da observação para que eu consiga ter um desenvolvimento maior, ter um desenvolvimento melhor na possibilidade aí do esporte. Tudo bem? Estão entendendo? Eu estou filosofando muito, estou viajando só ou não? O que vocês me dizem disso? acho que uns pontos muito legais das Olimpíadas é que eu, por exemplo, que gosto muito do alto rendimento, de trabalhar com isso, é que você consegue ter uma visão muito ampla de tudo que está dando certo, o que está dando errado, quais as vertentes que cada escola trabalha, de vários formatos técnicos. Então, isso é um dos pontos mais legais que eu vejo para a nossa profissão no momento. Isso, muito bem. Além de todo o avanço tecnológico, né? Se a gente for Sim, sim. pensar, né? Eu assisti todas as provas do atletismo na Olimpíada. E os atletas que eram entrevistados depois da, da sua prova específica, muitos falaram assim, né?
Nossa, a pista está rápida. Como assim a pista está rápida, né? Quem não conhece, quem não trabalha com a modalidade, não vai entender uma coisa dessa. Como assim a pista está rápida? A pista fica parada, ela está rápida como? O material com o qual é confeccionada a pista diminui o atrito do atleta, ajuda ele a desenvolver mais velocidade, evita que ele se lesione, né? A maneira como construíram o estádio olímpico diminui a circulação de vento ali, diminui a circulação do ar, que pode prejudicar o rendimento do atleta, por exemplo, na corrida, se ele está com vento contra, né? Se ele tem vento contra, dependendo da quantidade de nós, a prova não pode acontecer. Se está a favor, menos ainda, né? Então tem uma série de coisas que a gente fica observando e começa a entender e que muita gente ignora, né? Então isso é muito legal, né? Entender esse processo é muito importante, tá? Aí vamos continuar aqui. E quando a gente fala aqui da ideia, né, desse ideal olímpico, o Barão de Coubertin, eu não sabia de quem era essa frase, e até entender, né, o real sentido, o real significado da frase, eu falava que era a maior besteira do mundo. Aí a gente cresce, vai estudando, vai entendendo as coisas e descobre quanto de besteira a gente já falou no nosso passado, né? Então, Barão de Coubertin ele falava o seguinte, ó: o principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. O essencial não é vencer, mas lutar, né? Aí ele continua: vamos exportar nossos atletas para promover a paz. Esse é o mercado livre do futuro. O Barão de Coubertin era um cara visionário, né? Pensava muito além do seu tempo. E ele acreditava que a utilização do esporte como um meio de promover a paz era muito eficiente, era muito específico. Então, quando ele fala que o essencial da vida não é a vitória, e sim a luta que você faz buscando essa vitória, é o que vai fazer valer a pena a sua vida. Então, você sai daquela vida morninha, que você não faz nada, tipo assim, eu não me arrisco, mas eu também não corro risco. Eu não vou me esforçar ao máximo, mas eu também não vou cansar. Então eu paro, né? Tenho a vida mediana, né? E isso é ruim. Por quê? Porque a vida, na verdade, ela exige da gente que a gente evolua, que a gente possa ser melhor a cada dia, para que a gente tenha condições melhores. Então, às vezes, né? As pessoas não entendem quando as pessoas, em uma tradução não tão correta, as pessoas falam: o importante não é vencer, é competir. Não é isso. Vencer também é importante. Mas para vencer, eu preciso ter mérito. Eu preciso lutar bem. Então, na verdade, o objetivo dessa reflexão é entender como eu vou me aplicar no meu trabalho. Como eu vou me aplicar no meu treinamento. Como eu vou aplicar no meu estudo. Como eu vou me aplicar na minha vida profissional. Então, isso tudo tem que ser pensado, né, de uma forma bastante madura e tudo mais, para que a gente possa entender isso, tá? Os jogos, eles acontecem, né, de 4 em 4 anos e é uma tradição, né, que ele aconteça cada ano em uma cidade diferente. Pode repetir? Pode, não tem problema. Pode ser seguido? Até pode, mas normalmente o Comitê Olímpico Internacional já sabe que, por exemplo, quando começou a Olimpíada de Tóquio, já sabia-se que a próxima ia ser em Paris. Daqui a pouco a gente já descobre de Paris para onde vai. Porque precisa de toda uma estrutura montada
de todo um trabalho de infraestrutura, na verdade, né, para que o país sede possa receber os atletas, os turistas e tudo mais. Então, isso aí é uma escolha bastante importante, né? Aí, olha lá, quem sabe me contar qual é a história dos arcos e da bandeira olímpica? Já falei demais. Você tem que falar um pouco. Ninguém sabe? Professor, falar? Pode, claro. Eu acho os arcos são 5, né? Cada um representa um continente e eles, tipo, simbolizando a paz, a conexão entre os 5 continentes. Muito bem. Então, a ideia dos arcos é exatamente essa, né? Eles representam aí, cada um representa um continente e eles estão lá para simbolizar, né, esse encontro de paz e harmonia que acontece entre os atletas. Que a ideia era que isso acontecesse entre os atletas e depois fosse disseminado para o mundo todo, né? E quando a gente fala dessa representatividade dos arcos olímpicos, né, em relação aos continentes, quais vocês acham? Qual continente cada arco representa? Fala a cor e qual o continente. O azul representa qual continente? Vai lá, pode chutar. Hoje não é E eu prova. também, eu Oi? acho que é Europa, não é? Pode falar. Quem estava falando? A Mônica? Isso. Mônica, conta aí, fala aí. Eu já vi uma vez, mas que eu me lembro, eu acho que é Europa, o azul. Azul é Europa, muito bem. E o preto? Que era a África, África, vermelho, América, América, amarelo, amarelo da Ásia e o Ásia. verde é o Oceano. Muito bem, parabéns, Mônica, é exatamente isso, né? Cada um deles tem essa representatividade, eles estão interligados entre si, representando essa ideia da união e tudo mais. E uma outra coisa que é importante, por que que está tudo num fundo branco, né? O fundo branco representa a paz, né? Então, a ideia existem assim várias teorias, algumas mais romantizadas, vamos dizer assim, outras mais técnicas, né? Sobre a escolha das cores, né? A escolha das cores, quando eu aprendi, hoje eu não sei se dá mais para fazer isso, tá? Mas quando eu aprendi lá no século passado, dizia-se o seguinte, que com a combinação, né, adequada, correta, dessas 6 cores, na verdade, as 5 dos arcos olímpicos com o fundo branco, você poderia pintar a bandeira de todos os países que existiam até então. Hoje a gente tem alguns países que têm aquelas cores mais cintilantes, né? Tipo verde limão, aquelas coisas assim. Aí já não dá mais para fazer essa combinação aí. Mas quando a gente tem, né, as bandeiras mais tradicionais, é possível pintar todas as bandeiras a partir dessas cores, tá? E se eu falar assim, ó, vocês já olharam bastante, tirei os arcos olímpicos. Quem sabe me dizer certinho a ordem das cores dos arcos? A Mônica já acertou, né? Qual continente cada um representa. Mas como que fica cada um
dos arcos posicionados. Vocês tiveram um tempinho para ver. Vamos ver se vocês lembram agora. É o azul, preto e o vermelho em cima? Azul, preto e vermelho. E depois? O amarelo e o verde embaixo. Amarelo e verde. E qual é a ordem? Azul, preto, vermelho. Aí, de novo, da esquerda, é amarelo e verde. E como que você decorou isso? Você já sabia? Ou você lembrou do que estava aqui? Eu lembrei do... Você lembrou do desenho que estava sendo mostrado, é isso? Olha só, quando eu estava na faculdade, lá em 1994, eu aprendi isso e eu nunca mais esqueci. O meu professor, ele falava o seguinte, cara, que para saber colocar as cores certinho sem errar, é muito simples. Você vem do lado esquerdo da bandeira, como a gente está em São José dos Campos, você põe as cores da cidade, ó, o azul e o amarelo do lado esquerdo. Para quem gosta de futebol, vai lembrar rapidinho. Põe as cores da Portuguesa, o vermelho e o verde do lado direito, e põe o preto segurando tudo isso aqui, dando a estrutura para segurar tudo. Você não vai errar jamais. Então, ó, São José na esquerda, Portuguesa na direita e o preto no meio. Acabou. Tá? E por que que eu nunca mais esqueci do posicionamento dos arcos a partir dessa associação? É claro, é uma brincadeira, né, que ele fez, mas eu associei essa brincadeira ao posicionamento correto. E quando a gente quer memorizar as coisas, quando a gente quer, não vou dizer decorar, mas memorizar de uma forma mais efetiva, sem precisar decorar, a gente precisa associar o conhecimento que a gente quer memorizar a alguma coisa de fácil acesso. Tá? Isso está dentro da neurociência, dos estudos do desenvolvimento da criatividade, várias coisas, para que a gente possa estar melhorando em relação a isso. Tudo bem? Aí, quando começou as Olimpíadas, a gente não tinha medalha, não tinha premiação para os atletas, né? Os atletas que venciam as provas, eles recebiam uma coroa de louros, né? Aquela planta, né? A folha do louro. E não tinha medalha e tudo mais. Isso foi introduzido, né? Depois que a Olimpíada retornou na era moderna, e o desenho, vamos dizer assim, oficial, foi criado por esse italiano, Giuseppe Cassioli, em 1928, tá? E a partir daí, né, a frente da medalha, que é essa parte que eu estou mostrando aqui, ela, vamos dizer assim, é oficial, ela se repete a cada ano, né, o desenho. Eles vão, é lógico, mudar o que está escrito aqui. Vão pôr o nome da cidade, o ano que está acontecendo. E o lado de trás, né, da medalha, ele é de livre criação do país sede. Mas isso só começou a ser usado, né, a partir de 1972. Então, só depois disso que cada país sede podia fazer a seu próprio desenho na parte de trás da medalha, né? Bom, aí a gente fala da maratona. Quem sabe o que é uma maratona? Corrida de 42 quilômetros. Uma corrida de 42 quilômetros. Mas é só 42? Ou será que é mais? Ah, eu não lembro. Ela é um pouquinho mais, é 42.195 metros, tá? Você errou por 195 metros. Mas, na verdade, a maratona, quando ela começou, ela tinha 40 quilômetros, né? Por quê? Porque existe uma história, não posso dizer que ela é verídica ou se ela é uma lenda, mas eu acho ela muito bonita, né, a ideia.
A maratona é uma das provas mais antigas, né, praticadas no mundo, mas ela começou, né, e ela não tem um registro certo disso. Então existe uma lenda grega que diz que essa prova ela surgiu por causa do sacrifício de um herói. Então tinha um grego chamado Feilípides que correu 40 quilômetros, né, entre as cidades de Maratona e Atenas, ambas na Grécia, para levar a notícia da vitória grega sobre os persas, no ano de 490 a.C. Ao concluir esse percurso, né, o soldado chega e anuncia essa palavrinha grega aqui, ó, que eu nem vou tentar ler, é lógico, né, porque eu vou ler errado, mas eu sei que ela significa vencemos a batalha. E ao informar isso ao rei, ele morre, né? Então, esse sacrifício que ele fez, esse esforço todo ao qual ele se submeteu para levar a boa notícia, né, acabou se tornando uma das provas mais importantes, né, do atletismo mundial. E por que ela recebeu esse nome de maratona, né? Porque ele passou correndo pela planície de Maratona. Ele saiu da cidade de Maratona e foi até Atenas para levar esse comunicado. Então, o nome foi em homenagem a ele e ao percurso que ele fez, né? E a distância era exatamente a distância que ele percorreu. Só que daí, lá em 1908, né, nos Jogos Olímpicos em Londres, a família real queria, né, assistir a maratona, mas eles não queriam sair do castelo de Windsor, né? Então, o que eles exigiram? Exigiram dos organizadores que ela passasse pelos jardins do castelo para que a família real pudesse ver, né, de dentro do castelo ou da varanda do castelo e tudo mais, a maratona, tá? E para fazer isso, o que aconteceu? Eles desviaram o percurso e foi aumentado 2.195 metros, né, ao percurso total. Por isso, então, desde 1908, a maratona tem 42.195 metros. Tá? Professor, mas poderia ter feito isso? Poderia, tanto poderia que fizeram, né? O comitê organizador achou por bem atender o pedido da rainha soberana, né? E depois desse pedido ficou estabelecido que lá nas regras do atletismo, da World Athletics e na regra olímpica, né, nos parâmetros olímpicos, que todas as maratonas teriam 42.195 metros. Tudo bem? Aí, a gente vai começar, daí agora eu vou voltar, né, lá naquele outro slide que a gente estava vendo, e a gente vai começar a entender, né, esse conhecimento do atletismo. Então, eu volto para cá. Opa, não, fiz errado. Espera aí. Tem que sair aqui. Agora eu volto. Põe essa. Compartilho a tela. Olha que confusão. Aí a gente volta aqui, né, na criação da IAF. A gente já está falando aí do Campeonato Mundial de Atletismo e tudo mais, Olimpíada. Então, todas essas competições, elas são regulamentadas, né, lá na World Athletics, né, na Federação Internacional. Tudo bem? E aí, olha lá. Como que a gente consegue, né, fazer esse reconhecimento? Deixa eu tirar aqui. Se a gente pensa numa competição de grande porte, num mega evento, a gente precisa de muita gente envolvida nisso. A Olimpíada acontece de 4 em 4 anos, né? E o Campeonato Mundial, ele acontece quando começou, ele também era de 4 em 4 anos. Só que daí
os organizadores perceberam o seguinte: um mundial a cada 4 anos, eu diminuo as possibilidades de participação nos Jogos Olímpicos de muitos atletas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer o campeonato mundial acontecer de 2 em 2 anos. Então, ele é bienal, né? E por que isso? Porque a partir dessa possibilidade de ocorrer de 2 em 2 anos, eu aumento as chances dos atletas conseguirem os índices olímpicos, né? Tem uma chance maior de alcançar o índice olímpico. Então, ele pode se preparar melhor, ele sabe, tem as datas, né, que são possíveis, porque se ficasse só de 4 em 4 anos, ele ia ter um mundial um ano antes da Olimpíada, e se ele não classificasse ali, já tinha perdido todas as suas esperanças de participar da Olimpíada. Então, as pessoas que pensam, né, nos regulamentos, nas regras, eles sempre vão pensar no espetáculo. Quanto mais gente, melhor. Tá? Então, para vocês terem ideia, a World Athletics, né, a WA, hoje ela está em 214 países, né, e tem confederações nacionais que organizam aí competições, filiação dos atletas, de comissão técnica, formação técnica, várias coisas que eles vão fazendo. Aqui no Brasil a gente tem a CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, que foi criada em 1977. Então, é de certa forma, uma federação bastante nova, recente, né? E está organizando sobremaneira toda a modalidade no país. Tudo bem? Então, olha lá, e a gente tem ainda outras, né, confederações e tal, e associações que são aí responsáveis por determinadas áreas aí do planeta e tudo mais, para o cumprimento da regra, para a elaboração de novas regras, novos regulamentos, um monte de coisa. Tudo bem? Aí a gente tem alguns momentos que são memoráveis, né, nas Olimpíadas. Então a gente começa aqui por 1936. A Alemanha, em pleno auge do nazismo, vai lá e conseguiu sediar a Olimpíada, né? E qual era o objetivo do Hitler em sediar a Olimpíada nessa época? Era conseguir provar, né, que a raça ariana, que era o que ele acreditava, era uma raça superior. Então, eles tinham bastante preconceito, principalmente com os negros. Só que daí vai lá um rapazinho chamado Jesse Owens, né? E colocou por terra toda a teoria do Hitler. Por quê? Porque ele foi e ganhou, né? O 100, o 200 metros, o salto em distância e participou da prova do 4x400. Tá? Aí o que acontece? O Hitler, ele estava entregando todas as medalhas. Quando o Owens ganhou o primeiro 100 metros, o Hitler entregou. A segunda prova que ele ganhou, os 200 metros, o Hitler entregou a medalha para ele. Imagina, um cara que queria provar, né, a superioridade da raça ariana, ter que entregar 2 medalhas de ouro para um negro, né? A hora que ele ganhou o salto em distância, o Hitler se retirou do ginásio, do estádio, foi embora, para não entregar para ele a medalha, tá? Então, assim, a gente sabe que o esporte, ele também e está envolvido, né, com decisões políticas, né? E a gente sabe do poder, né, que o esporte tem quando faz isso, ok? Então, um outro fato, né, bastante importante e bem legal da Olimpíada é esse Abebe Bikila, né, que ganhou a medalha de ouro correndo descalço na Olimpíada de Roma, em 1960.
a Olimpíada, né, foi a última Olimpíada, né, o atleta foi à Olimpíada de última hora e a patrocinadora Adidas tinha poucos pares de calçados. Como nenhum ficou confortável para ele, ele resolveu correr da mesma forma como ele treinava, né, no país dele, que era descalço, né, e foi medalha de ouro. E hoje em dia a gente vê, né, a tecnologia desenvolvida para os tênis e tudo mais, o quanto ela evoluiu, né, em relação à anatomia do tênis para se adaptar melhor ao pé, a leveza, a durabilidade de material, sistema de amortecimento, um monte de coisa, né, que as empresas, né, que fabricam os tênis gastam milhares de dólares, milhares, em pesquisa, em desenvolvimento de produtos, para que esses calçados sejam os mais confortáveis e eficientes possíveis. Mas a gente sabe que o Papai do Céu, quando criou o homem, ele fez uma maquininha perfeita, né? E se a gente cuidar bem dela, ela dura muito tempo. Então, esse cara aí está provando que não existia a necessidade de correr calçado, principalmente quando se estava adaptado a fazer isso descalço, como ele estava, né? Não vou eu não ando descalço nem dentro da minha casa. Imagina eu correr uma maratona descalço. Eu vou perder meu pé no meio do caminho, né? Então, assim, é claro que para tudo existe uma preparação, existe um treinamento específico, uma adaptação das pessoas, né? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Professor, Oi. só uma curiosidade, assim, os tênis, eles podem usar qualquer um ou tem um tipo de tênis que é proibido, ou alguma coisa assim? Existem alguns tênis que não são aceitos, né, nas competições, que nem a Nike e a Adidas, eles desenvolveram um tênis que foi, como fala, proibido pela, pela Federação Internacional de ser usado em competições oficiais. Por quê? Porque ele tinha, né, um sistema que devolvia o impulso de uma forma bastante intensa, que dava realmente uma diferença, né, muito grande no rendimento dos atletas, tá? Então, tem alguns tênis que não são permitidos mesmo, tá? E assim, tem alguns que nem a forma como eles são feitos, né, o desenho que eles têm, na, ver, na verdade eles acabam prejudicando muito mais a eficiência do atleta do que ajudando, né? Então, a gente tem que escolher isso muito bem, tá? Aí, olha lá, em 68, né, a gente teve aí as luvas pretas, né, que o, o, os atletas americanos estavam usando, né, com o punho cerrado, para fazer um protesto, uma luta contra a discriminação racial, né, nos Estados Unidos, né, e todos atletas negros, né, ou que não eram negros, mas que apoiavam essa luta, eles subiam aí com a luva preta e fazia essa posição, né, levantava a mão na hora que estavam no pódio, né, em forma de protesto. Tá? Em 84, a gente teve a Gabrielle Anderson, né, que foi a protagonista aí de uma das cenas mais marcantes, né, da história das Olimpíadas. Ela é uma corredora, uma maratonista suíça que chegou ao esforço máximo que ela podia, na verdade, né, que um ser humano podia, para terminar a prova, né, da maratona. Foi a primeira edição que teve a maratona feminina,
até então, né, a maratona era só masculina, e ela é uma atleta suíça. Quando foi correr lá em Los Angeles, estava muito quente, e ela teve insolação, desidratação, uma série de problemas. Não é que ela não estava preparada. A temperatura, né, influencia muito a corrida, e ela se sentiu mal. Mas como, né, o verdadeiro espírito olímpico, né, de superação e tudo mais, ele acaba prevalecendo, ela mesmo se sentindo mal, ela se esforçou ao máximo para terminar a prova. Porque até então, né, depois desse episódio, a regra do atletismo foi mudada, né? E a nova regra recebe até o nome dela. Por quê? Os atletas que recebessem atendimento médico antes de terminar a prova eram considerados desclassificados. E ela preferiu chegar em último lugar, mas terminar a prova, mesmo tendo muitas consequências, né? Muitas sequelas, né? desse episódio. Por quê? Porque ela chegou ao seu limite máximo, né? E teve muitas sequelas, tá? Eu vi uma entrevista dela uns anos atrás, passou no Esporte Espetacular. Ela ficou com muitas sequelas, muitas sequelas. Aí o repórter pergunta para ela: mas você se arrepende? Ela balançou a cabeça e falou: não, eu faria tudo de novo. Né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu até me arrepio quando eu falo de Olimpíada, né? Porque eu sou encantado pela Olimpíada, né? E tenho um respeito muito grande por tudo que os atletas fazem e tudo mais. Ok? Tranquilo até aqui? Aí, galera, olha só. Quando a gente entende, né, essa ideia do atletismo, a gente vê que as competições, elas tinham lá no início, né, na antiguidade, esse caráter religioso. Então, normalmente, eles eram ligados muito à mitologia e à contemplação de deuses, né? E agora, na era moderna, eles passam a ser consideradas laicas, né? Então, não tem essa característica religiosa. Sim, elas assumem um caráter esportivo, com foco na competição. E daí, a gente vê que a história é repleta, né? De fatos e atitudes que refletem esse espírito olímpico, né? Então, vamos pensar. Opa, acabou aqui. Até pus uma errado aqui, vou até corrigir, vou mudar isso aqui. Coisa feia. Não apaguei, copia e cola o slide da outra, fica feio assim. Então, por exemplo, quando a gente fala um exemplo olímpico, né, recente, e que retrata aí um brasileiro, quem lembra do episódio que aconteceu na Olimpíada com o Vanderlei Cordeiro de Lima? Aquele que o cara entrou pra parar ele? Que o cara segura ele, isso. Né? O Vanderlei estava liderando a prova. Até então já tinha passado da metade da prova. Ele estava correndo num ritmo que ele ia bater o recorde mundial. Então ele bateria o recorde mundial e olímpico da maratona. Era uma medalha de ouro garantida para o Brasil. Aí entra aquele maluco lá e segura ele, né? Foi assim, um erro grotesco da organização de deixar aquele cara entrar, mas foi uma atitude muito nobre, vamos dizer assim, da parte do Vanderlei, de não desistir da prova naquele momento, né? Ele podia ter desistido e ninguém ia ficar bravo ou chateado ou qualquer outra coisa com ele. Ele perde tempo, perde toda
a cadência da corrida, perdeu algumas posições, mas ele volta a correr e termina em terceiro lugar. Ele ganhou a medalha de bronze ainda. Não foi a melhor marca dele, porque teve aquele interpério e tudo mais, mas ele é um dos poucos atletas no mundo que depois receberam a medalha de honra ao mérito Barão de Coubertin, né? Os atletas que tiveram episódios assim de superação e tudo mais receberam essa medalha, né? Que é uma medalha, vamos falar bem da verdade, tão valiosa quanto uma medalha de ouro, né? Até pela pequena quantidade de atletas que tem essa medalha, né? Então, se a gente for ver, se a gente for analisar assim com bastante frieza, né? É uma medalha de suma importância, né? Pela representatividade que ela tem, né? Então, é muito legal o que o Vanderlei fez. Galera, dúvidas até aqui? Professor, Oi. tanta dúvida aqui, porque eu sou leigo, né? Nessa prova aí, ele estava bem na frente, certo? Sim. É um fator psicológico ou o físico dele não ter conseguido mais, pelo menos manter um pouco do ritmo? Porque ele Os estava um dois. pouco. Ele estava bem na frente do segundo naquele momento. Tava. Mas a E a hora que corrida o ainda cara tinha conseguiu muito soltar espaço. e voltou, ele já estava em quarto lugar. Ah, é? É. Ele voltou em quarto ou quinto lugar. Ah, tá, eu não sabia. Oh, doutor, ele não estava tão na frente, porque se a gente Tava. olha os vídeos, não foi tão rápido assim. Não O foi tão quê? demorado a situação. O cara agarrou. Foi o quê? Foi. 42 segundos demorou para soltar ele. Ah, é? Nossa, então os vídeos que eu vejo são cortados. É, os vídeos são editados. Demorou 42 segundos pro cara Ah, não, soltar. então é muito tempo. É Entendi. muito tempo. E assim, na verdade, não demorou mais, porque teve um cara, se eu não me engano, um alemão ou um russo, que, meu, cara gigante, que foi e puxou aquele padre. E queria agredir o padre ainda e não deixaram. Mas se esse cara não tivesse, porque até o pessoal da organização conseguir chegar, né, ia demorar ainda mais, Entendi. né? E aí quebra todo o ritmo dele de corrida, de passada, a revolta que ele ficou, a parte psicológica abalada de perder as posições, né? E você imagina, ele já tinha passado da metade da prova. Você ter uma parada brusca dessa forma, né? Com um cara te segurando e tal, você fazendo força para tentar se desvencilhar do cara e tudo mais, é muito desgastante, tanto física como Professor, psicologicamente. porque Fala, Paulo. ele já estava numa intensidade muito alta já na corrida. Tava Então isso muito aí alto. já atrapalhou muito, 42 segundos, isso, né? É, É muito tempo pela intensidade que ele estava. quebra muito toda a parte fisiológica, não tem jeito. Então, assim, a gente tem um limite, né, cara, que você tem que recuperar e voltar, que é muito difícil, tá? Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês que eu lembrei agora. Quem é o representante da turma de vocês? Vocês ou não tem ainda? Professor do sexto semestre sou eu. É porque aqui tem mais turmas, entendeu? Não é só uma turma. Tá. Você já recebeu o recado do Ronaldo sobre a reunião que vai ter essa semana com vocês, né? Já sim. Tá. Já, Galera, é muito importante que vocês entrem nessa reunião, porque é o seguinte, ó, nós voltamos na semana que vem, a gente já vai ter essa aula presencial lá na faculdade, tá? Ela não vai ser transmitida, ela não vai ser gravada. Então, tem alguns recados, algumas coisas que vão ser passadas pelo Ronaldo para vocês acho que é sexta-feira à noite, né? Isso. Tá, e quarta de manhã ou sexta à noite. Vocês vão ter aí o que for mais fácil para vocês, né? Mais tranquilo para que vocês possam
está aí se inteirando, né, do que vai acontecer. E daí o que acontece é assim, depois que a gente iniciar lá, o que eu vou pedir para vocês é que vocês sempre estejam, né, com vestimenta adequada para a prática. Porque a gente não vai ficar igual hoje, né, que a gente vai ficar o tempo todo com a teoria, né, a aula toda com a teoria. A gente vai fazer uma parte de teoria e vai e faz a aplicação prática. Uma parte de teoria e vai e faz a aplicação prática, tá? Para que a gente consiga ter a maior quantidade possível de experiência prática do trabalho, mas que a gente consiga associar as duas coisas, né? Porque também a teoria é muito importante nesse desenvolvimento para vocês. Tudo bem? Então, bermuda, camiseta, né? Agasalho, aí, calça de agasalho, tênis, para que a gente possa desenvolver o trabalho sem nenhuma complicação, vamos dizer assim. Tá legal? Dúvidas aqui ou não ainda? Não. Posso continuar? Sim. Vamos dar bala. Olha lá. Quando a gente fala da divisão do atletismo, lembra que eu falei que o atletismo era dividido, né, em grupos de provas para que a gente tivesse didaticamente uma facilidade maior de entendimento. É claro que essas provas elas são divididas, né, de forma que caracterize cada uma delas. Então a divisão é essa, ó. O atletismo é dividido em provas de pista, provas de campo e provas combinadas, tá? As provas de pista são as corridas, né, de fundo, meio fundo, velocidade, revezamento e a marcha atlética. Quem sabe me dizer o que é a marcha atlética? Quem sabe? Marcha atlética é uma prova, a masculina é maior que a maratona, ela é de 50 quilômetros dentro da Olimpíada. E a feminina é de 20 quilômetros. É aquela prova que parece que o pessoal está rebolando, né? Aquela forma de deslocamento é um gesto técnico, uma forma técnica, porque a marcha exige que pelo menos um dos pés fique em contato, sempre em contato com o solo. Eu não posso tirar em momento nenhum os dois pés do chão, porque esse tirar os dois pés do chão caracteriza, né, configura uma falta e o atleta, tanto o masculino como o feminino, só pode cometer 3 vezes a falta. Na verdade, só pode cometer 2. Na terceira, ele é desclassificado da prova. Na Olimpíada de Pequim 2008, 2012 foi Londres, né? Acho que foi Londres. O italiano, que é o atual recordista mundial, ele ia ganhar a prova, faltava 2 quilômetros para acabar, ele cometeu a terceira falta. E ele foi desclassificado. Perdeu a medalha de ouro. Faltando 2 quilômetros. Você precisa ver o jeito que o cara ficou. Né? E é observado através de árbitro de vídeo o percurso inteiro. Né? E cada vez que o atleta comete uma falta, tem muitos árbitros, né, de percurso que ficam com o cartão amarelo e com o cartão vermelho. Cada vez que o atleta comete uma falta, é comunicado via rádio, o árbitro entra na frente dele e mostra o cartão, né? Apresenta o cartão para ele. Então, o controle é muito rigoroso, tá? As provas de campo são as provas de salto e os arremessos e lançamentos. Então, eu tenho o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara, e o arremesso do peso e o lançamento do disco, do dardo e do martelo. Tudo bem?
E as provas combinadas são o decátulo e o epitáculo. O que são essas provas? São as provas que os atletas, né, o decátulo é masculino, o epitáculo é feminino. Então, os atletas do decátulo, eles fazem 10 provas em 2 dias, 5 no primeiro, 5 no segundo. E as atletas do epitáculo fazem 7 provas em 2 dias, 4 provas no primeiro dia e 3 provas no segundo. Como que é premiado isso, né? Nas provas de campo de pista, quando a gente fala do programa olímpico, ou do campeonato mundial, campeonato brasileiro, Troféu Brasil, essas coisas. Professor, Oi, decatro é masculino? isso, decátulo masculino, Tá bom. epitáculo feminino. Ok, obrigado. Tá? Por nada. Então, em cada prova de corrida, tem a medalha para o primeiro, segundo e terceiro, cada tanto de fundo, meio fundo e tal. No salto, a mesma coisa. Só que aqui no decátulo e no epitáculo, os atletas fazem todas as provas nos 2 dias e vão acumulando pontuações, de acordo com os resultados obtidos. No final do segundo dia, soma-se, né, todas as pontuações, o atleta que tem maior pontuação, medalha de ouro, segundo medalha de prata, terceiro medalha de bronze. Existe uma tabela, né, do Comitê Olímpico Internacional, da WA, né, da Federação Internacional, uma tabela já pronta, com os resultados possíveis e o quanto de pontos cada um desses resultados, a quantidade de pontos a que se refere, né, cada um desses resultados, para que o atleta vá somando a sua pontuação, ok? Aí aqui a gente tem uma pista, né? O que é importante entender? Com a evolução do esporte, né? Quando começou aí a modalidade, a pista era de terra. Depois, primeiro era chão batido, depois começaram a colocar pó de pedra, foram evoluindo aí, né? A característica da pista para evitar lesão dos atletas e tudo mais, para tentar melhorar o máximo possível, né, a velocidade e tudo, até chegar no que é hoje, que é o tartan, né, que é a pista de borracha. E a pista de borracha, ela tem todas as camadas que aparecem aqui. Então, a mais baixa é a brita, para ajudar o escoamento da, da água e tudo mais. Depois tem um asfalto misturado com poliuretano. Depois vem uma camada de borracha com bolhas de ar, né, para que tenha uma absorção melhor da passada. E a camada superior, que é uma borracha antiderrapante, né? Então, são em várias camadas para que tenha uma segurança maior para o atleta, uma absorção desse impacto para evitar lesões e tudo mais, mas que ainda exista essa durabilidade, né, grande, para que a pista tenha uma vida útil boa e o atleta consiga se desenvolver da melhor maneira possível, né? Lembrando que é o seguinte, ó, tá vendo essa linha aqui, ó, é a linha de chegada para todas as corridas. Então, todas as corridas do atletismo, elas terminam no mesmo lugar, né? Só que, para que todas terminem no mesmo lugar, a gente precisa escalonar a saída. Então, cada saída é feita em um lugar diferente para que, ao cruzar essa linha de chegada, que é igual para todos, tenha se cumprido aí a metragem necessária de cada prova. Então, por exemplo, a largada dos 100 metros é aqui. Antes, a pista, uma volta inteira na pista, na raia 1, que é a raia mais próxima do campo, né? Ela tem 400 metros. De acordo com o que você vai trocando de raia, você vem para a raia 2, uma volta inteira na raia 2 tem mais de 400 metros.
na raia 3+, na raia 4+. Por isso que os atletas, quando vão fazer a largada em curva, por exemplo, 400 metros, o primeiro larga aqui, o segundo mais na frente, o terceiro mais e mais, até o oitavo vai estar aqui, ó, no meio da curva praticamente. E eu lembro que quando eu era menor, eu ia assistir as provas, eu falava assim, olha lá, o cara tá largando lá na frente e vai ganhar, tá levando vantagem. Eu não entendia que esse escalonamento dos atletas da frente é para compensar a diferença da curva. Porque se todo mundo saísse também na mesma linha, somente quem está na raia número 1 correria os 400 metros. Todos os outros iam correr mais. Por quê? Porque a corrida de velocidade, as corridas até 400 metros, elas têm uma regra que é muito interessante. Ela é balizada. O que é balizada? O atleta só pode correr dentro da sua própria raia. Cada espaço desse aqui, né, a gente chama de raia. O atleta que está correndo, por exemplo, na raia número 1, se ele pisar na linha branca da raia número 2, mesmo que ele não atrapalhe nenhum atleta, ele é desclassificado. Por quê? Porque ele não pode invadir a raia do lado. Por exemplo, teve uma prova na Olimpíada que o atleta, eu acho que foi no barreira, que o atleta caiu na barreira, ele se machucou, ou foi no revezamento, eu não lembro qual prova agora, que o atleta ele se machucou e ele caiu. Só que a hora que ele cai, ele vira de lado, de dor. Todos os atletas já tinham passado ele, tá? A prova já tinha acabado. Ele virou de lado e pôs o pé em cima da linha. Ali ele foi desclassificado, mesmo levantando e terminando a prova, terminando de correr a prova. Ele foi desclassificado. Por quê? Porque ele invadiu a linha. Mas não atrapalhou ninguém. Mas ele não pode invadir a linha. Regra é regra. Mas ele estava lesionado, ele caiu, não foi de propósito. Invadiu a raia. Está desclassificado. Então, a regra é cumprida assim, muito rigorosamente. Tá? Então, por exemplo, ó, quem vai correr os 10.000 metros? Larga daqui, praticamente junto com a linha de chegada. Quantas voltas o atleta tem que dar para conseguir completar 10.000 metros? A pista tem 400 metros. Quantas voltas tem que ser? Quem sabe? 25 voltas. Tá? Por que 25 voltas? 10 voltas, 4.000. 20 voltas, 8.000. Mais 5 dá mais 2.000. Completou os 10.000 metros. Tá? Aí quem vai correr o 3.000 ou o 5.000? Tá aqui, ó. 3.000 dá 7 voltas e meia. 5.000, 12 voltas e meia. Né? Então, cada, né, prova tem a largada no lugar, ó, 2.200 metros, né? Larga aqui, ó, escalonadinho, ó, cada um risquinho desse, né? Então, por quê? Porque os atletas têm que, quando chegar aqui, né, vai encerrar a prova na linha de chegada, que é única para todas as provas. E aqui dentro do campo a gente tem a área de salto, né, o setor de salto em altura, salto aqui, salto em distância, salto com vara, né, com vara está aqui, salto de distância. Do outro lado eu tenho o setor de arremesso e lançamento. Para o arremesso do disco e do martelo tem que ter aquela gaiola para proteger, né, a arquibancada, espectadores, os outros atletas. Por quê? Porque às vezes estão acontecendo as provas de corrida aqui e aqui no meio as provas de lançamento, de arremesso, tal, né? Elas ocorrem simultaneamente, tá? Aí eu tenho uma outra pista aqui que é mais fácil para vocês verem, porque tem as metragens, ó. A largura do campo tem que ser 75 metros, para que a gente consiga o ângulo adequado na curva, né, para ter os 100 metros. Então, cada curva
tem 100 metros, cada reta tem 100 metros. A largura da raia é de 1,22 m. Então é espaço suficiente para você correr. É de 1,22 m a 1,25 m. Tá? É espaço suficiente para o atleta correr. E é até 2 atletas correrem, porque o revezamento também é feito dentro da raia, né? no 4%. Né? O atleta não pode perder a raia, senão ele é desclassificado. Então, tem alguns detalhes assim, né, que são importantes a gente entender para que a gente compreenda a dinâmica da modalidade, tá? Olha lá, vou parar de compartilhar, daqui a pouco eu volto aqui. Eu gosto de ver, né, quem está aqui ainda, me aguentando, me aturando. Fala para mim, quem pode definir para mim o que é uma corrida? Alguém sabe? Definição. Conceito. Uma sequência de saltos alternados? Oh, que isso, hein, Luizão? Olha, né? Já treinou? Exatamente. O conceito de corrida é: a corrida, ela se difere da marcha por ser uma sucessão de saltos. Então, se eu tenho uma sucessão de saltos, eu tenho, né, na corrida, o quê? Uma fase de voo, um momento que eu estou em suspensão, eu não tenho nenhum dos dois pés em contato com o chão, com o solo. E isso é o que não pode acontecer na marcha. Lembra que eu falei? Na marcha é obrigatório, por regra, que pelo menos um dos pés esteja em contato com o chão. Na corrida, eu vou ter um momento que eu vou perder esse contato com o chão. Eu vou estar em uma fase de voo, tá? É claro que toda corrida, tanto de velocidade como a de fundo, tem essa fase de voo, mas a característica dessa fase de voo muda para cada tipo de corrida, para cada tipo de atleta. O tamanho, né, a amplitude, a frequência, tudo isso a gente vai ver quando a gente estiver falando da técnica em si. Tudo bem? Olha lá. Quando a gente pensa na educação física, né, aquela primeira pergunta que eu falei lá, quais são os benefícios do atletismo? Né? A gente tem benefícios tanto fisiológicos como físicos, né, de aparência, como de rendimento, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um rendimento fisiológico, né, de uma liberação maior, né, dos hormônios que vão me trazer saciedade, felicidade, prazer, alegria. Como é o nome desses hormônios mesmo? Quem lembra? Endorfina, dopamina, né? Dopamina, né? A beta-endorfina também. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, correr é muito chato. Tudo bem, não corre. Procura alguma coisa que você goste, que te dê prazer, que te faça se sentir bem e vai fazer uma atividade física, né? Por quê? Porque a gente precisa disso. Eu, por exemplo, eu sou professor de atletismo, né? Trabalho com atletismo há muito tempo. Aí você pergunta para mim, você corre? Não, eu não corro. Eu tenho os dois joelhos lesionados, já operei os dois joelhos, não tenho menisco no joelho, mas eu pedalo todos os dias. Hoje eu não consigo correr em decorrência das cirurgias, mas eu gostava muito de correr. Nunca corri igual o Luiz aí, né, para competir e tal. Eu corria por puro prazer, né, por pura satisfação, né? E eu conheço muita gente que faz isso até hoje. Então, esses benefícios, né, essa possibilidade do atletismo, ela é muito grande. Então, por exemplo, eu
Conheço um monte de gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia e fazer atividade física. Eu falo, mas para caminhar você não precisa pagar nada para ninguém. Você pode usar o tênis que você usa para trabalhar, sai na rua para caminhar. Agora não por causa da pandemia, mas tem aquela academia ao ar livre, para lá e faz exercício lá. Você não precisa pagar a academia. É claro que se você quer, tem o objetivo de aumentar a força, massa muscular, você vai precisar na academia, porque você precisa do sobrepeso, do peso, né, da sobrecarga e tudo mais. Mas não é desculpa, né, falar que coisa. Caminhada é a modalidade esportiva, a atividade física, é a modalidade esportiva mais barata que existe. Só precisa de verdade do seu corpo. Então, a gente tem essa possibilidade também, tá? Então, a gente precisa entender uma outra coisa que é isso aqui, ó. Existe um padrão técnico de corrida. Existe um gesto técnico para se correr. Só que é claro que nenhuma pessoa no mundo corre igual. E por que eu falo isso? Porque o correr é uma expressão completamente individual. E como não tem ninguém no mundo que é igual ao outro, nem os gêmeos idênticos são iguais, né? Porque a impressão digital deles é diferente, né? Então, eu afirmo assim com toda certeza, todas as pessoas são diferentes, então as experiências vividas das pessoas são diferentes, os níveis de condicionamento, de coordenação motora, de propriocepção, de percepção corporal, de amplitude articular, de força, tudo é diferente. Então, se tudo é diferente, não tem como você correr igual. O que a gente, enquanto profissional de educação física, vai trabalhar com as pessoas quando elas forem correr, né? Tentar aproximar o máximo possível cada uma delas de uma técnica que seja adequada, confortável, anatomicamente ideal para aquela pessoa, para ele, não para mim, não para o amigo dele, para ele. Então, cada um vai correr dentro da sua possibilidade, dentro da sua melhor amplitude, dentro do seu melhor ritmo, na sua melhor intensidade. Fazendo tudo isso, eu consigo promover saúde e melhoria de qualidade de vida para essa pessoa. Não, professor, mas o cara quer competir. Dentro das possibilidades dele, eu vou fazer ele ter o maior rendimento que ele pode. Só que eu tenho que adaptar para ele tudo isso de amplitude, de força, de gesto técnico, para que eu consiga extrair desse meu atleta o melhor resultado possível. Tudo bem? Então, se eu sei que a corrida é uma expressão individual, né, que vai ter, né, diferenças de acordo aí com as suas diferenças anatômicas, força, flexibilidade, coordenação, harmonia de gestos e até a interpretação pessoal da corrida, eu tenho que ter em mente que quando eu comparo um atleta com o outro, eu estou sendo injusto com os dois. Porque não tem como eles fazerem igual. Não tem como eles correrem igual. Eu preciso ter a consciência, enquanto treinador, do que eu posso oferecer, do que eu posso melhorar através do treinamento para cada um dos meus atletas. Então, o desenvolvimento do trabalho do atletismo, como a própria modalidade diz, é individual. Por quê? O meu programa de exercício tem que ser único, exclusivo para aquele atleta. Professor, mas e quando eu levo os atletas para musculação? De repente tem 15, 20 atletas.
Como que eu vou conseguir fazer uma série individualizada para todos eles? É possível? Quem trabalha com musculação, hein? Sim ou não? Ou quem pretende trabalhar com musculação? Ninguém sabe. Possível é, mas dá um trabalho do caramba. Agora, se eu tenho que pensar no gesto técnico, se eu tenho que desenvolver da melhor maneira possível o gesto técnico, é natural que eu tenha exercícios que vão auxiliar o desenvolvimento desse gesto técnico, ok? Então, todos os atletas que eu tenho que correm em velocidade, por exemplo, fazem uma mesma série na musculação, os mesmos exercícios. Os exercícios que são específicos para as provas de velocidade. Como que eu consigo individualizar esse treino deles? Se é o mesmo exercício, o treino não vai ser individualizado, vai? Tem como? O que vocês acham? Talvez mudar a intensidade só. A intensidade. Então eu faço, por exemplo, um teste de uma repetição máxima com cada um e trabalho dentro do percentual adequado para cada um, com a carga adequada para cada um, dentro, com o percentual adequado para cada um, não falei errado, com percentual de carga para cada um, com controle de carga individualizado, mas dentro de uma intensidade que foi aferida através de um teste de repetição máxima. Então, eu trabalho com a intensidade de carga, com percentual de carga individualizado. Porque eu vou ter atleta que vai fazer 100 quilos no agachamento e eu tenho atleta que faz 180. Se eu puser o mesmo peso para os dois, ou eu mato de 100 quilos, porque vai estar muito pesado, ou eu desestimulo o que levanta 180 porque vai estar muito leve. Não vou ter o resultado ideal que eu espero para uma competição, por exemplo. Então, individualizar o treinamento é trabalhar dentro da melhor intensidade, com o melhor controle de carga para cada um dos atletas. Isso dá trabalho? Dá. Muito trabalho. Só que é aquele negócio. Como diz aquele ditado, né? Muita gente fala, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. Somente no dicionário o sucesso vem antes do trabalho. Em nenhum outro lugar. Só lá no dicionário. Porque vem tudo em ordem alfabética. Porque senão nem lá viria. Tudo bem? Então, a gente precisa entender o seguinte, que a gente tem formas, né, diferentes, né, de executar aí esse gesto técnico. Então, a gente precisa entender que a execução é diferente, mas o princípio técnico, o princípio da técnica é o mesmo, tá? Então, um corredor de velocidade corre num gesto técnico, num princípio técnico diferente do corredor de meio fundo, que, por sua vez, utiliza uma técnica de corrida diferenciada dos que são fundistas. Por quê? Quando a gente fala de técnica de corrida, a gente precisa pensar no quê? Posicionamento do corpo, a coordenação dos braços, qual é o movimento cíclico que eu faço com a minha perna para que eu ataque, né? Entre em contato com o solo depois dessa fase de voo da melhor maneira possível para que eu aproveite mais essa alavanca do deslocamento e só continue evoluindo com isso. Tudo bem? Aí, galera, olha só. O que eu falo para vocês? Na verdade, quando a gente tem essa ideia, né, desse desenvolvimento, a gente precisa entender uma série de coisas, né? Dentro da técnica, como eu vou posicionar meu pé, como eu vou
coordenar meu braço? Qual é a posição do meu tronco? Como a minha respiração influencia nisso? Como esse impacto repetitivo no chão vai mudar a minha performance? Então, eu preciso, né, de alguma maneira, como eu vou dizer, entender, né, da técnica, entender da modalidade e conhecer o meu atleta para que eu consiga fazer a melhor adaptação individual. Tudo bem? Dúvidas? Nossa, que silêncio. Acho que todo mundo dormiu. Tamo aí, professor. Tamo aí. Ah, tá acordado ainda. Ufa, ainda bem. Achei que tinha todo mundo dormido. Falei, ninguém responde. Meu Deus do céu. Galera, então olha lá. Hoje a gente acaba um pouquinho mais cedo, né? Porque eu acabei nem dando intervalo para vocês. A gente foi diretão. Se vocês não tiverem dúvida. O que eu tinha separado para conversar com vocês, eu achei que poderia vocês terem um pouquinho mais de dúvida, de interação e tal, mas tranquilo. O que eu tinha programado para vocês é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra e semana que vem se encontra às 19h10 lá na sala 41 do bloco D. Eu não sei onde fica essa sala, provavelmente no térreo. Não, não deve ser no térreo. Mas a gente se encontra lá. Tudo bem? Dúvidas? Semana que vem, então. Beijo. Tranquilo, professor. Até semana que vem. Boa noite. Tá, joia. Valeu, galera. Até mais, então. Valeu, professor. Até amanhã, né? Amanhã tem mais. Tem alguns que vão ter que me aguentar amanhã de novo. Tamo aí. Amanhã tamo aí, professor. Falou, valeu. Beleza, até mais. Tchau, tchau. Vou parar a gravação, tá?